E o que é o BIM? A gente entende que o BIM é muito mais do que uma visualização 3D do modelo, é a gente conseguir realmente inserir toda a informação que é importante para o cliente e depois, com base nisso, extrair todo esse material. Então, a gente trouxe aqui um pouco de tudo que a gente entende, alguns exemplos aqui do que a gente entende sobre alguns itens importantes no BIM. Um deles é padronização e produtividade, né? Então, a gente entende que o template ele tem que ser todo desenvolvido para o cliente, todo customizado para o cliente, para realmente ter tudo o que é necessário para ele. Então, a gente tem aqui um exemplo onde a gente tem desde portas, paredes, elementos de sinalização gráfica, até alguma modelagem de ambientes específica para o cliente, né? Então, ali já tem tudo que é o padrão, tudo que é usado pelo próprio cliente, para não ter o risco de algum material ser em desacordo com o que o cliente usa e tudo mais. Aqui a gente tem um exemplo de modelos de vista, então, né, que a gente consegue, através de uma setagem que é previamente feita, a gente consegue escolher qual é o tipo de visualização que a gente vai querer em cada uma das pranchas, né? Então a gente não tem que fazer um manuseio a cada projeto do que a gente vai querer visualizar, a gente já tem uma setagem pré-pronta. Isso colabora muito para ter uma padronização, enfim. Um pouco de automação, enfim, do uso da informação. Então, a gente começou a entender que muito mais do que o Revit, a gente precisava automatizar tudo que fosse possível. Então, aqui a gente tem um exemplo muito simples, né, de, por exemplo, uma porta. Uma porta, ela não tem uma informação com texto, né? Ela busca a informação do próprio elemento. Então, aqui mostra, por exemplo, uma PM04. Essa PM04, ela está atribuída a um parâmetro que é alimentado através da largura e altura da porta, né? Então, consequentemente, se eu trocar a altura e largura da porta, essa informação da tag vai ser alterada. Consigo setar, colocar todas as tags juntas, ela vai pegar a informação de cada um dos elementos, né? Então aí eu tenho um exemplo de PM01, PM05, onde eu tenho efetivamente a coleta da informação do modelo, né? Isso garante uma assertividade muito melhor para o arquivo. Em relação à visualização do modelo, né? A gente pode ter uma visualização do modelo tanto em 3D, onde a gente consegue então visualizar todas as paredes. Aí tem um exemplo, né, muito simples, mas eu consigo pegar uma parede e ver ela de todas as formas, né, desde planta, uma vista, um corte, até uma isométrica, alguma coisa assim. Então eu consigo ter muito mais certeza do que eu estou fazendo. E aí mostra também uma retirada e recolocação de uma porta, por exemplo, onde eu consigo enxergar, né, que um mesmo elemento está sendo inserido em todas as vistas do modelo, né? Isso garante realmente uma confiança no material entregue. Em relação ao controle de custos e dados quantitativos, então, a gente consegue efetivamente trabalhar com uma estimativa muito mais precisa em relação a isso, né? Eu consigo quantificar de forma automatizada esses elementos que estão modelados, né? E aí é importante entender o que é importante para o cliente, o que precisa ser modelado, né? Enfim, aí tem um exemplo onde mostra eu alterando uma parede, por exemplo, e eu consigo ver o quantitativo sendo alterado simultaneamente, né? Enfim. Aí mostra exemplos de tabelas quantitativas, então aí são exemplos de um cliente específico. Então eu posso ter revestimento, piso, forro, rodapé, luminárias, equipamentos sanitários, portas, áreas, enfim, tem uma infinidade de quantitativos que a gente pode extrair de acordo com o que é importante para o cliente, né? Enfim, então essas tabelas elas são geradas realmente com base na informação e se eu elimino uma porta, por exemplo, a tabela quantitativa vai mostrar que também saiu uma porta, porque é uma porta do modelo do projeto inteiro, né? E não simplesmente de uma prancha. Em relação à gestão e planejamento, então, aqui a gente tem outros exemplos que podem ser bem sucedidos aí com o uso do BIM e que colaboram muito para uma coordenação eficaz entre as disciplinas, né? Aí a gente mostra que um projeto não é simplesmente um projeto arquitetônico, elétrico, estrutural, todos isolados, mas que todos eles fazem parte de um modelo conjunto
e que por isso mesmo tem que ser compatibilizado, enfim, e toda essa questão de inter-relação entre as disciplinas, né? Aos pouquinhos a gente foi entendendo também que a gente precisava de ferramentas complementares ao Revit, então o que a gente poderia agregar ao Revit? E aí a gente foi em busca de outras soluções. Uma delas é levantamento por nuvem de pontos, onde a gente consegue fazer um escaneamento muito preciso, milimétrico, de uma situação existente, e depois a gente consegue extrair cotas e realmente modelar em cima disso com uma precisão muito grande. Isso é muito importante, de repente, se a gente está trabalhando com pé direitos muito baixos, situações muito críticas ou uma pré-existência que a gente não consiga ter as medidas e as paredes realmente ortogonais, alguma coisa assim, pode ser muito útil. Uma outra ferramenta que a gente usa bastante, incorporou lá no nosso escritório, é o Dynamo, e com o Dynamo a gente consegue criar rotinas para tudo que é padronizável, tudo que que tem uma lógica de programação. Então, por exemplo, aí a gente faz um exemplo de luminárias que têm que ser inseridas de acordo com um determinado padrão do cliente de espaçamento, e aí a gente está distribuindo essas luminárias em relação a isso, né, através de programação e códigos de programação. Uma outra ferramenta muito útil é o Naviswork, e ele pode ser usado para tanto a parte de compatibilização, né, enxergar todas as interferências entre uma disciplina e outra. Isso pode ser muito útil para a gente trazer para antes, né, antecipar todos os conflitos e que isso não vá para a obra, né, e a gente realmente consiga ter essa assertividade já no momento de projeto. Então aí mostra, por exemplo, algumas instalações que estão em conflito uma com a outra, e a gente pode avaliar e realmente indicar qual é a dos complementares que tem que fazer a alteração do projeto. Aí mostra de novo uma navegação do Navis através do modelo, então a gente consegue visualizar todas as instalações, tudo que está tudo que está modelado de uma forma muito mais visual, né? Realmente passear pelo modelo, enxergar o que tem ali. Isso garante, né, maior entendimento para a obra também, né, que não precisa ficar imaginando o que está lá, consegue efetivamente enxergar todo o modelo e ter a segurança que está executando realmente o que foi projetado, né? Porque se a gente perde tanto tempo na compatibilização e no lançamento do projeto, a gente precisa que a obra faça uso dessa informação e realmente aproveite todo esse benefício de um projeto lançado no BIM, né? E por isso que é importante depois que toda essa informação chegue na obra, né? Então, não pare numa etapa de projeto, mas como ela vai avançar. Esse processo a gente está incorporando lá no escritório também. O Navis também ele tem uma questão de cronograma, então trabalhar com 4D, e daí a gente consegue, através de regulagens e, enfim, e análises de cronograma do cliente, a gente consegue inserir quais são as etapas de uma construção. Então aí a gente consegue ver uma construção sendo executada, né? Quais são as etapas, piso, parede, forro, né? Como é que vai vir, em quanto tempo é feito cada uma das etapas para um planejamento de obra muito mais preciso, né? E visual aí para toda a equipe envolvida na obra, né? Então, uma ferramenta bastante útil para o canteiro de obra. Bom, aí a gente tem algumas outras ferramentas, né, que é o BIM 360, e o BIM 360 ele pode ser tanto Docs quanto Design. O BIM 360 Docs ele é uma ferramenta que permite guardar no mesmo local todas as informações, todas as plantas, todas as pranchas do projeto, o modelo de visualização 3D, então garante que a gente consiga ter sempre o arquivo mais atualizado e realmente disponível para todo mundo, então que ninguém tenha uma versão lá para trás e que isso possa causar algum problema na hora de execução e ser executada alguma coisa em desacordo com as últimas versões, né? A gente consegue também inserir
questionamentos, problemas, alguma coisa que a gente gostaria de deixar formalizado, então fica tudo numa única plataforma, né, acessível a todo mundo que a gente quiser dar permissão. Então é uma ferramenta muito útil aí, tem colaborado bastante na gestão tanto do projeto quanto da obra e em alguns casos em projetos mais longos aí ele realmente consegue ter uma rastreabilidade aí de todas as decisões, todo o histórico aí que foi gasto durante foi feito durante o projeto. Então aí tem um exemplo, né, de uma informação, uma busca de informação, uma solicitação de informação aí que foi demandado para alguém, para alguma pessoa específica. Eu consigo colocar anexos, consigo colocar uma descrição, qual o local, qual é a data que eu preciso que seja finalizado cada uma das coisas. A pessoa vai receber no seu e-mail, consegue entrar direto nesse ponto, né, e ir lá enxergar o que efetivamente foi atribuído a ela para tomar uma ação. Então, uma ferramenta bastante útil. A gente tem outra questão aqui de acompanhamento virtual à obra, que a gente consegue fazer uma comparação entre modelo e execução, então através de uma câmera 360 e ferramentas aí de tour virtual 360, a gente consegue comparar semana por semana, ou período específico, o que deveria estar executado ou o que está executado, né? Uma outra situação é acompanhamento virtual aí em vídeos 360, que tem sido um aliado bastante grande também quando a gente tem equipes que não estão em obra o tempo todo, né? E são vídeos que são postados de repente no YouTube, alguma coisa assim, mas que tu consegue manusear e visualizar exatamente o ponto que tu quer, né? Não ficando atrelado a uma visualização no sentido que a pessoa que está lá em obra fez, mas tu consegue girar e enxergar todos os teus pontos de interesse. Uma outra ferramenta aqui que é muito legal é a realidade aumentada, né? Então, como é que a gente consegue realmente fazer com que alguém que esteja na obra consiga saber se está executando tudo no local onde o projeto foi previu, né? Então, a gente tem uma realidade mista, né? Onde a gente tem a projeção do projeto, né? Do modelo em Revit, no plano, né, na situação, no shell lá da obra. Então a gente consegue aí enxergar onde deveriam ter as caixas de piso, as tomadas, onde deveriam estar as luminárias ou forro, enfim. Então, por exemplo, se tu coloca algum elemento ali, tu consegue ver se realmente está na posição certa, e isso realmente é uma tecnologia que agregou aí bastante para o pessoal de campo. Então, aí dá para ver todas as instalações, tu consegue ver se está tudo certo em relação ao projeto. Aí um pouco de uma imagem renderizada, né, um vídeo renderizado, né, só mostrando um pouco das possibilidades também de quando a gente tem um arquivo em Revit, né, ou em BIM, a gente conseguir realmente gerar um tour aí para melhorar a visualização de quem vai usar esse modelo, né? Enfim, então a gente consegue aprovar com gestores, né? Todas as equipes, mesmo as não técnicas, conseguem enxergar a situação final, né? Como é que vai ficar o projeto pós-execução. Então a gente consegue também antecipar algumas decisões, algumas coisas que necessariamente não precisam ir para a obra, podem ser vistas já durante uma fase de projeto. Então é isso, as vantagens do BIM são infinitas.